a mais legal da sala, essas coisas do tipo, que só reforçam a ideia de que meninas precisam estar em constante disputa. E aí coloca, de repente, uma para cima e outra para baixo, né? Assim, a gente cresce e a rivalidade é ainda mais instigada. Então, quantas vezes você já viu ou não viu pessoas desconhecidas ou até mesmo amigas brigando para uma garota diminuir a aparência de outra na escola, por exemplo? No ambiente corporativo não é diferente. Muitas vezes há aquela rivalidade entre um ambiente de trabalho de duas mulheres. Enfim, hoje a gente vai falar sobre rivalidade feminina para descomplicar no nosso quadro Descomplica. Janaína está conosco mais uma quarta-feira. Oi, Jana, boa tarde, meu bem. Como é que você tá? Tão feliz ver você um pouquinho distante, mas tão perto da gente, né? Que coisa boa que você está se recuperando bem. Me recuperando bem. Semana que vem a gente já está juntinha aí, se Deus quiser. Ó, Jana, estou vivendo literalmente a máxima, um dia por vez. Nesse processo de recuperação, eu estou aprendendo muito isso. É literalmente um dia por vez. A cada dia uma conquista nova e tem sido bem saboroso celebrar as pequenas conquistas. Isso mesmo. Mas, Jana, a gente está no mês da mulher e a gente reflete sobre tantos aspectos desse universo tão plural, que é o universo feminino, que a gente não tem só mulheres, né? A gente permeia, a gente é entrelaçada por tantas situações, por tantos sentimentos. E esse tema eu achei super bacana a gente abordar com você, porque ela é pouco explorado. Rivalidade feminina. E Desirê escreveu muito bem esse texto na abertura do programa, falando sobre o contexto da escola. Não é uma coisa que vem ou que já acontece no ambiente de trabalho, por exemplo. Muitas vezes é iniciado ainda na primeira infância. Nos grupos de mães, muitas vezes ficam mães dizendo assim, minha filha já está andando, mas a minha já está fazendo isso. Ou seja, porque a gente tem essa necessidade de estar sempre rivalizando com outra mulher, hein? Sim, eu vou começar o nosso Descomplica hoje contando uma história. Sabe quando quem gosta de novela, que vai para aquelas novelas de época, que a gente começa assim, era uma vez, e a gente vai começar desse jeito, sabe, Fernandinha? Por quê? Porque a gente tem aí o contexto que a sociedade vive e muitas vezes esse contexto, ele termina gerando um determinado papel para mim na sociedade. O que acontece quando a gente vai lá para trás? Antigamente, a mulher ela era destinada a casar e ter filhos. E para que ela fizesse isso, então ela precisava ser uma pessoa bem apessoada, que tivesse aí os padrões da mãe para que ela pudesse dar genes bons para filhos bonitos e perfeitos, né? Então tinha essa exigência. A mulher ela não era percebida e não era vista como homem em relação a sair para trabalhar, para fazer as coisas, para ter toda essa identificação que a gente hoje tem cada vez mais tentado e conseguido. Mas o que acontece? Desde essa época, as mulheres ficaram com muito medo. Por quê? Medo porque ela poderia perder o lugar e sempre tá colocando a outra para trás, né? Então, mas o cabelo dela não é bonito, ou ela não é tão inteligente quanto, ou ela não é tão boa quanto, porque aí ela ficaria sozinha e não precisaria, né, ter concorrência com ninguém. Mas a gente tem tentado, Fernandinha, cada vez mais impregnar uma nova cultura, a cultura da sororidade. O que quer dizer isso? Sororidade é a versão feminina da fraternidade, que quer dizer irmandade, que nós juntas, nós conseguiremos ir mais, ir além. E é isso que a gente tem tentado hoje. Ô, Jana, essa necessidade de comparar e de diminuir o outro para que nós mulheres, ou no caso a gente especificamente estamos falando das mulheres, de diminuir outra mulher para reforçar a gente, pode ter a ver com um complexo aí de inferioridade? Sim, sim. Quando a gente faz e fala sobre isso, a gente está falando que a pessoa, ela termina falando mais dela do que do outro. Como ela percebe que aquela pessoa é grandiosa, quando chega, enche o lugar, ela termina arrumando um jeito de colocá-la para trás. Então, o que é que ela faz? Ela termina
achando os defeitos e pontuando para que os defeitos eles fiquem sendo vistos à mostra. Mas isso está falando mais dela do que propriamente da outra pessoa. É possível a gente começar essa desconstrução a partir de ações, Jana, e só de discurso. Você falou aí de sororidade, e eu lembro que o ano passado foi uma palavra que esteve muito em evidência, foi muito divulgada, mas sabe que eu noto muito no campo da fala e poucas vezes no campo da ação. Se a gente cresceu, e você lembrou muito bem, culturalmente acreditando e reforçando essa crença de que a gente precisa rivalizar para se restabelecer ou para se estabelecer, não seria o momento da gente começar a colocar isso também nas nossas ações, quando tiver o desejo de criticar aquela amiga, porque também tem isso, viu, Jana? A gente só rivaliza com as inimigas, com quem a gente não convive, muitas vezes é com quem a gente convive também, com a amiga de trabalho, com a amiga de grupo, com a amiga da família, não é? Então, quando tiver aquele impulso de falar algo negativo, não comentar, não pode ser um bom início para a gente começar mudando essa crença. Um ótimo início. E isso também vai nos ajudar numa convivência melhor. Hoje, a gente ainda vê na mídia, quando tem uma atriz famosa, por exemplo, uma cantora, Ivete Sangalo versus Cláudia Leite, ou tantas outras que a gente vê aí. E que, na realidade, nem se sabe se realmente há essa rivalidade. E para que isso, né? E para que a gente fazer isso? Então, outra prática boa de comportamento é a gente começar a aprender e a elogiar. A dizer assim, poxa, que legal que você fez isso, que ação interessante, que bom que você fez aquilo. E aí isso vai tornando aquela prática antiga, das nossas crenças antigas, em desuso. E a gente vai empoderando as mulheres atuais. Isso é muito importante. É muito importante, e é importante a gente fazer isso também com as crianças. É bom lembrar que é uma folha em branco, né, Jana? Literalmente, um caderninho aqui, claro que vem com as questões genéticas, hereditárias, mas na maioria das vezes é uma folha assim que a gente está começando a construir, a partir dos nossos exemplos, aquilo que a gente acha bacana. Então, podemos começar a reforçar os elogios para as crianças, não, Jana? E inclusive, pedir para as criancinhas, em vez dessa rivalidade, fulaninha tem a bolsa tal, ou fulaninha tem isso na escola. Então, a mamãe vai dizer, poxa, que legal que fulaninha é desse jeito e que você tem outros atributos e que como é bom que vocês possam compartilhar isso para que vocês possam ficar mais fortes, né? Então, assim, a gente também vai construir na cabeça das crianças e vai fazer com que elas tenham aí esse aprendizado desde muito cedo, para que quando mais velhas elas consigam passar por isso que a gente está falando, de sororidade e de empoderamento, principalmente as meninas. Janaína, agora muitas vezes acontece o contrário, você não rivaliza com a outra mulher, mas ela pode rivalizar com você. Como conseguir reverter isso, sabe? De certa forma, mostrar para ela que não é essa necessidade dessa competição. Uma conversa boa para mostrar que hoje em dia a gente pode e cresce mais quando as pessoas estão unidas, seria bem importante, sabe, Fernandinha? Por quê? Porque muitas vezes a gente faz de forma inconsciente, tá arraigado aí em tudo que a gente foi construindo. Eu vou dizer algumas frases para ver se você lembra. E isso era há poucos anos atrás a gente escutava. A mulher só é boa no fogão, a mulher dirigindo é um perigo, perigo constante, tantas coisas nesse sentido. Isso parece não ter força nem poder, mas repetido há tanto tempo, isso gera aí uma desqualificação. E aí, quando a gente traz esse discurso e diz assim, presta atenção, você é boa nisso, vamos se unir, vamos prestar atenção em relação a isso tudo, porque termina melhorando tanto para as mulheres quanto para os homens também, né? Porque eles vão aprendendo conosco esse novo jeito de agir. É uma desconstrução que leva tempo, né, Jana? Se a gente pensar nesse crescimento histórico que a gente já viveu de ocupar espaços, mas que demoramos muito. Então, assim, a gente está aprendendo a conviver num terreno sem precisar dizer esse quadrado é meu, esse quadrado é seu, e passar a dizer vamos todas coabitar nesse grande quadrado para sermos mais fortes.
É verdade. E outra coisa, Fernandinha, todo aprendizado requer um pouquinho de esforço. Você lembra quando você estudava matemática lá na escola? Você lembra quando você estudava inglês lá na escola? Então, quando você fala de aprender, a gente sabe que realmente precisa de um esforço, tanto das mulheres, de parar um pouco, de prestar atenção, de entender que elas estão agora com essa possibilidade de tratar as outras de uma forma sem ser rivalizando, ou colocando para trás, ou evidenciando os defeitos para ela parecer maior, e isso mostra insegurança, e também para os homens, como a gente estava falando agora, né? Então vamos se esforçar um pouquinho para prestar atenção nos nossos comportamentos. Muito bacana, Janaína, você não está liberada, viu? Você vai continuar conosco, daqui a pouco a gente volta com você. É hora do pessoal de casa também compartilhar os pensamentos, compartilhar as dificuldades, fazer pergunta, 98893-3999 é o telefone para você mandar a mensagem. Se não quiser se identificar, também não tem problema, né, Janaína? A gente resguarda aqui a sua privacidade, mas a gente quer mais começar essa construção, ou continuar essa construção de que nós mulheres não precisamos de rivalidade, podemos todas ocupar nossos espaços individuais ou coletivamente, mas com muita sororidade. Jana, um cheiro para você, até já, viu? Até já, um beijo. Beijo. A nossa enquete de hoje quer justamente